A paz do Senhor, falando de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Juvenis. Vamos ler o tema do trimestre, Andando em Amor. O tema da lição que nós estudaremos hoje é a lição de número 3. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 19 de outubro de 2025. Como eu disse, o tema é Amar a Deus acima de todas as coisas. O texto em apreço está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, o versículo de número 30, que nos diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos, capítulo 12, versículo de número 30. Vamos para os objetivos da lição. Aleluia. O primeiro é compreender o que significa amar a Deus acima de tudo. O segundo, examinar as nuances do pecado da idolatria. E o terceiro, perceber o alcance de cumprir o maior mandamento. O maior mandamento. Bem, como sempre fazemos, vamos continuar naquela aquela nossa pegada, vamos dizer assim, né? Destacando sempre, a partir do tema, frases e palavras significativas para a nossa aula, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. E o assunto de hoje é extremamente importante: amar a Deus acima de todas as coisas. Um assunto importantíssimo. Por quê? Porque nos lembra que precisamos amar a Deus, mas não de qualquer maneira, não como nós vemos nos dias de hoje, não como nós vemos o ensinamento fora, né, da nossa comunidade cristã, evangélica. Né? As pessoas querem amar de qualquer maneira a Deus, as pessoas querem expressar uma fé de qualquer maneira a Deus, as pessoas querem expressar uma vida de piedade divorciada da palavra de Deus. E não é isto que a palavra nos ensina. Porém, o que acontece? Com as facilidades, com o crescimento, como as Sagradas Escrituras mesmo nos expressam, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, veja, o amor de muitos esfriará. Né? Nós queremos servir a Deus, talvez, o amor filéu, o amor eros, mas nos esquecemos que não é este amor que agrada a Deus, que nos levará, ou a compreensão do amor desta maneira, que nos levará a amar a Deus acima de todas as coisas. Veja que para que tenhamos esta compreensão de amar a Deus acima de todas as coisas, quer dizer, que acima de Deus não haverá nada que ocupará o seu lugar ou que roubará parte do nosso amor, deste nosso sentimento, desta nossa entrega, desta nossa piedade, desta nossa devoção. Não haverá nada, nem ninguém que possa substituir ou ser colocado no lugar de Deus para que nós amemos com todo o amor que nós temos aprendido em Cristo Jesus, está em nosso coração, para oferecer a Deus. É neste sentido que nós vamos analisar a lição de hoje. Veja, amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Isso nos faz lembrar que não haverá nada e nem ninguém que tomará o lugar do Senhor, como nós veremos mais adiante. O segundo, nós temos, né, dentro dos objetivos, o primeiro objetivo, que é o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, que para que nós tenhamos uma compreensão completa daquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos entender o seu significado. E o que é que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Conseguiremos, numa palavra, numa frase, num minuto, 10 minutos, uma hora, um dia, conseguiremos amar ou expressar este amor em palavras? Difícil. Tá? Conseguiremos entender num dia, 2, 10, um ano? Difícil também. Mas nós precisamos nos esforçar
para saber o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do momento em que nós temos uma compreensão clara daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos estudando, obviamente ficará muito mais fácil expressar isso. Quer dizer, se estamos estudando alguma coisa, se estamos aprendendo alguma coisa, se estamos querendo encontrar o significado de alguma coisa, quando encontramos, o que acontece? Nós conseguiremos expressar este algo muito melhor, muito melhor. Por quê? Porque nós entendemos o que significa. É difícil quando nós não entendemos. E eu estou me lembrando de um versículo na Bíblia que diz assim, né? Vá e aprende o que é misericórdia quero, e não sacrifícios. Veja, misericórdia quero. É outra coisa. Quando nós vemos que Deus ele tem algo importante a nos ensinar ou transmitir a nós estas lições, ele vai sempre nos chamar a atenção para quê? Para que nós nos esforcemos para entender o significado. Então, vamos lá, entenda. Capítulo 58 de Isaías, ele quer que nós entendamos qual o valor ou o significado do verdadeiro jejum, e aqui, no caso, o verdadeiro amor. Só que não é o amor que vai, como nós já vimos, né? O amor eros. Não, ele não está falando do amor filéu, tá? Como nós já vimos. Ele está falando do amor que nos levará a colocar a Deus sobre todas as coisas. E até mesmo sobre a nossa vida, sobre tudo o que nós temos. Amar a Deus será de suma importância, será de vital importância para o cristão. Mas para que entendamos e não fiquemos perdidos pelo meio do caminho e até às vezes um tanto quanto, como eu poderia dizer, irritados quando ouvimos algumas coisas. Mas como é que pode? Deus né? Como nós vimos em Miqueias, o povo disputando com o profeta, e eles começam a falar com o profeta e dizer para ele, como é que pode? O que é que Deus quer de nós? O que mais ele quer? Ele quer o quê? Ribeiros de azeite? O que ele quer? Ele quer os nossos filhos? Veja, isto tudo é a falta de compreensão daquilo que Deus está expressando. Ora, e o profeta ele tem que alertar que o povo está perdendo o juízo. Não é nada disto que Deus está falando. Ora, ele já te disse, ó homem, o que ele quer de ti. Ele já te disse o que ele quer de ti. Veja, então, mesmo Deus falando conosco todas as vezes claramente, porque Deus não fica com joguetes com o ser humano, Deus não fica com brincadeiras com o ser humano, mesmo assim nós não entendemos. Por quê? Óbvio. Primeiro, somos seres humanos. Segundo, a nossa inteligência é extremamente limitada. Outra, nós temos a questão do egoísmo. Obviamente, para que amar alguém, nós precisamos nos amar menos, ou, pelo menos, devotar o nosso amor mais ao objeto do amor do que a nós mesmos. Então, nós precisamos entender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Essa parte em vermelha é que a lição tem 4 partes. Eu me esqueci e acabou não sobrando espaço na lousa. Mas nós já voltamos a falar sobre ela, tá bem? Depois nós temos, na introdução da lição, dentre outras coisas, outra pergunta que nós podemos fazer. Veja, saber o que significa amar a Deus, tá bem? Veja, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, já que estamos falando de amor, já que estamos falando de amar, já que estamos falando de colocar alguém acima de todas as coisas e devotar a ele, no caso Deus, todo o nosso amor, tem uma pergunta que nós precisamos responder, e está na lição. Afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? Então, veja bem, para que nós amemos, a ideia aqui ela é a seguinte, deixa eu sair da frente. Então, aqui a ideia é o seguinte, é que nós não conseguiremos entender o significado de amar a Deus sobre todas as coisas sem que primeiro nós conheçamos
a verdadeira fonte do amor. Então vamos lá. Quem é a verdadeira fonte do amor? Logo, Deus é amor. Se Deus é amor, ele é a fonte do amor. É ele quem derrama o amor. É ele quem nos enche de amor. É ele quem introduz através da operação maravilhosa do Espírito Santo, da transformação da nossa velha natureza, para quê? Para que a nova natureza ela esteja agora imbuída do amor de Deus na nossa vida. Aí sim conseguimos expressar o amor para com os semelhantes. Agora não estamos falando dos semelhantes, mas expressar o nosso amor a Deus e sabermos colocá-lo numa posição, ou na posição, nós veremos mais adiante, tá bem? Por quê? Porque, afinal de contas, veja, agora eu vou usar afinal aqui, afinal de contas, nós estamos conhecendo a verdadeira fonte do amor. Ora, e de onde provém todo o amor? Não é do mundo, não é do homem, não é dos animais, não é da natureza. De onde provém o amor? O amor provém... Qual é a fonte do amor? A fonte do amor é Deus, porque Deus é amor. Então, afinal, é possível amar sem, ao menos, conhecer a verdadeira fonte do amor? A resposta é não. Não é possível amar. Nós não conseguiremos amar, como nós vimos na lição passada, não é possível nós amarmos sem antes conhecermos o amor de Deus, ou recebermos em nossa vida o amor de Deus através da entrada do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Não conseguiremos. Então a resposta aqui é não. Afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? Não. Mas conhecendo a verdadeira fonte do amor, é possível ficar sem amar? Também não. Também não. Por quê? Porque este amor, como nós veremos mais adiante, este amor ele vai gerar em nós uma necessidade. Assim como nós vemos tantas coisas, né, que geram em nós necessidade. Veja, ao eu me locomover a pés, quer dizer, seja numa caminhada, numa corrida, o que ela vai exigir de mim? O que essa ação vai agir de mim? Vai exigir de mim? Pelo menos que eu beba água, né? Que eu me hidrate, outra hora que eu descanse, outra hora. Então, nós vemos que ações têm reações. E a ação de Deus em nós, o amor de Deus em nós, ele vai gerar uma necessidade, como nós veremos mais adiante. Mas, na introdução, a pergunta é esta: afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? Não. Conheci a fonte do amor, bebi desta fonte. Agora estou saciado da presença de Deus. É possível eu viver sem manifestar este amor? Não também. Por quê? Por causa desta necessidade. Tá bem? Nós veremos mais adiante. Então, nós temos aqui no ponto de número 1.1, o primeiro maior mandamento da lei. Tá? Então, como nós vimos, vamos para o ponto de número 1.1. Amar a Deus de todo o coração. Tá bem? Então, nós já vamos começando aqui a mais de 100 por hora. Tá? Então, eu aprendi que se eu conhecer a fonte verdadeira do amor, eu vou amar. Se eu não conhecer, não é possível que eu ame. Por quê? Porque não tem como eu aprender, não tem como eu absorver, não tem como eu me encher. Veja, quando nós falamos de fonte, nós estamos falando de algo que supre. Fonte é alguma coisa que supre, que gera algo para a minha vida, para o ser humano, para isso. Veja, uma fonte d'água, uma fonte de energia, ela gera energia, uma fonte d'água, ela gera água, toda fonte, ela gera alguma coisa, tá bem? Então, nós precisamos olhar aqui, primeira coisa, amar a Deus de todo o coração. Então, nós vamos lá, conhecemos a fonte do verdadeiro amor, agora é impossível nós não manifestarmos, mas, como diz aqui, amar a Deus de todo o seu coração. Veja, como eu falei no início, filéu e eros não são compatíveis para esta situação. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque são dois tipos de amor, né? Como eu disse na aula passada,
esse negócio de várias formas de amor está equivocado. Tá? Nós falamos sobre 3 tipos a semana passada. Então, falamos sobre eros, filéu e ágape. Tá vendo? Então, são tipos. Tipos de amor. Formas de amor é meio perigoso. Nós precisamos tomar cuidado, justamente porque as ideologias, tá, que hoje elas tomam conta de vários cenários da vida do ser humano, ela tenta forçar esta ideia que formas de amor, tá, formas de amor, elas estão coerentes com a realidade do ser humano, e não é isso. Pode estar em conformidade com a realidade mundana, mas a realidade bíblica nunca, tá bem? A Bíblia fala de tipos de amor, não de formas de amar, formas de amor, tá bem? O bom entendedor, o pingo é letra, senhores professores, senhores superintendentes, senhores pastores, os senhores já devem estar entendendo do que nós estamos falando. Nós vivemos sendo bombardeados, né? A Bíblia, os ensinos, os preceitos, o cristianismo vive sendo atacado por estas heresias, por estas falácias, e nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Veja, tipo de amor é uma coisa, formas de amor está totalmente errado. Tá bem? Então, nós vamos para o ponto de número 1, que diz assim, amar a Deus de todo o coração. Tá? Quando a Bíblia usa esta expressão de todo o coração, do que ela está falando? Deste músculo cardíaco que bombeia sangue para todo o corpo? Não. Está falando do quê? Ela está usando uma linguagem de figura, veja, que é usada para representar o centro das emoções humanas. Quer dizer, sentimentos, paixões e desejos. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Tá? Então, quando estamos pensando a Bíblia nos ensinar, nós precisamos compreender o significado do que ela está falando. Então, aqui, significado para coração é o quê? Veja, não está falando do músculo cardíaco, está falando do centro das emoções, onde são guardadas todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, paixões e desejos. Tá? Na aula passada nós falamos, né, dos pontos positivos e negativos das paixões, dos desejos. Tá bem? Então, o amor, veja, o coração que nós precisamos guardar, onde ele está? Onde é que nós guardamos tudo, todas as lembranças, todos os sentimentos, todas as emoções? Na mente. Nós guardamos na mente. E é onde nós precisamos, veja, aonde é que nós entendemos o significado? Na mente. Tá? Onde é, como nós pensamos em amar a Deus sobre todas as coisas? Na mente. Então, quando olhamos para os significados, nós precisamos entender. Porque, humanamente falando, o que é que um coração pode guardar? Além de bombear sangue dia e noite, constantemente. Você acordado ou dormindo, este músculo cardíaco ele está funcionando, o coração está funcionando. Mas a sua função é o quê? Bombear sangue. Importantíssimo, lógico. Mas bombear sangue e oxigênio para todo o corpo. Para todo o corpo. Tá bem? Então, quando a expressão de todo o teu coração ela é usada para representar o quê? O centro. Tá? Como se fosse um centro de comando, como se fosse um QG, como se fosse um centro... nós vemos aqueles grandes filmes, né? Você tem filmes sobre hidrelétrica, você tem filmes sobre fontes geradoras de energia, e tem todo aquele sistema, mas tem um quartel, tem uma sala reservada que ali, 24 horas, é necessário ter funcionários olhando, né, cuidando, prestando atenção para ver se nada está falhando, para ver se está tudo em conformidade, se não tem nada fugindo. Então, veja, o coração é este centro, o centro das emoções. Tudo vai girar aqui, vai estar aqui dentro. Todo o comando vai estar aqui dentro, tá? Das emoções humanas. Quais? Os sentimentos, as paixões e os desafios. Tá bem? Então,
se der uma olhada na aula passada, vocês vão ver que nós separamos bastante estas três áreas. Tá bem? Quando falamos de sentimentos, os desejos, né? O cuidado que nós precisamos ter com as paixões, mas também tem a parte boa das paixões, tá bem? O significado de sentimentos, aquilo que nós precisamos aprender. E tudo isso está onde? No centro das emoções humanas. Tá? Nós podemos chamá-la do quê? De corpo? Não. Nós vamos chamá-la de alma. Vamos chamar de alma. Vamos chamar de psique, né? Já que nós estamos usando bastante, eu nem sei, né? Acho que em português é isto aqui. Deve ser isto. Tá bem? Quer dizer, isso está guardado na alma, de todo o teu coração, os sentimentos, paixões, desejos, centro das emoções. Tá? Porque depois nós temos a carne, né? O corpo, a alma e o espírito. Tá bem? E nós usamos termos hebraicos na aula passada. Então, a tricotomia humana. Então, soma, volta ao pó que deu. Psique vai diante de Deus prestar a conta dos seus atos, daquilo tudo que ele fez. É aquele que é o homem que estará diante de Deus, tá bem? E nós temos a palavra no grego pneuma para espírito, ruach no Antigo Testamento para espírito no hebraico. Quer dizer, esta é a tricotomia humana. Mas estamos falando do quê? Do centro das emoções. Então vamos ficar com a alma. Está guardado de todo o teu coração. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante, no ponto de número 1, 2, amar a Deus de toda a tua alma. Veja, nós estamos indo novamente para aquela parte imaterial que está conectada com Deus. Veja, é aquela luta constante que nós temos do espírito e da carne. Tá? A carne aqui já não é, que eu estou citando, já não é mais soma, é sarx, né? Que quer dizer o quê? A natureza pecaminosa do homem. Esta natureza que está em guerra constantemente contra o espírito, que pende para as coisas de Deus, mas a carne, tá? Que pende para as coisas da terra, para o pecado. Tá bem? Então, vamos adentrar mais ainda dentro desta doutrina. Veja, o centro das emoções, quando nós falamos de centro, nós estamos falando do quê? Veja, de toda a tua alma. Quer dizer, o que o escritor está nos dizendo? Você precisa amar a Deus com o quê? Com a essência do ser humano. O que é a essência? A essência é o cerne, é o centro, tá? De tudo aquilo que você guarda. É por isso que nós vamos ver mais adiante. Olha aqui, de novo, o centro da vida do crente. Tá? E o primeiro das prioridades, a lista das prioridades. Só para a gente ter uma abrangência da ideia. Então, nós estamos falando do quê? Então, nós estamos falando aqui do ser. Tá? Aqui já do ser completo, óbvio. Por quê? Nós estamos falando de essência, da natureza transformada, do ser humano, a essência do ser humano, quer dizer, a alma, o imaterial, sabe? Porque expressar amor com o corpo é fácil. E nem sempre, às vezes, que nós expressamos amor através do corpo, é realmente o amor que nós precisamos expressar. Às vezes confundimos, né? Nós confundimos. Aqui nós confundimos e acabamos expressando um amor equivocado através do corpo, através da carne. E não é isso que Deus quer. Então fala que de toda a tua alma, do que ele está falando? A alma é a essência do ser humano. Nós já falamos aqui em cima, tá? Corpo, alma e espírito. E vamos colocar aqui, como nós vimos no princípio da aula, ruach. Tá bem? Alguns colocam C aqui, né? Ruach. Então, nós vamos prestando atenção, tá? De toda a tua alma, quer dizer, de toda a essência. E quando nós falamos de essência, nós estamos falando de algo que é extraído e é puro.
Veja, você tem o desodorante, você tem o perfume e você tem a essência. Tá? Qual dessas é mais completa? O desodorante, o perfume ou a essência? Tá? Quando nós pensamos em algo e nós conseguimos dividir em partes, tá? Aí você pode... Tem outra coisa, irmão Maurício? Tem. Tá? Qual que é a essência? Você tem o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, você tem a gasolina, o combustível do automóvel, e você tem o petróleo. Qual destes é a essência? Qual desses expressa melhor ou contém todas as características? O gás liquefeito, o combustível para o automóvel, ou o que é extraído do centro da Terra, que é o petróleo? Qual é a essência? Só para nós entendermos, tá bem? Desodorante, perfume já é algo mais, mas a essência é algo mais caro. O mais caro de todos. Por quê? Porque está completo. Como foi extraído, está ali. Dali, veja, o petróleo, do jeito que ele foi extraído, ele está ali. Dali ele vai ser refinado e ele pode ser transformado em combustível automotivo ou ele pode ser transformado em abastecimento para a cozinha familiar. Né? O gás liquefeito, mais conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo. Quando eu trabalhei dentro de uma refinaria, lá na cidade de Mauá, na Recap, e nós víamos isto constantemente, principalmente nós, que éramos os faxineiros. Por quê? Quando tinha, você só via o gás liquefeito, quer dizer, o GLP, porque lá na torre ele queima constantemente, o excesso ele vai queimando. Mas você não pode vê-lo, a não ser que ele saia numa grande quantidade e ele espelhe assim, uma cor azulada, pelo que eu me lembro. Tá bem? Quando você olha o combustível, você tem cheiro, você tem cor, você tem mancha, mas quando aqueles cabras entravam dentro do centro de comando, aquele piso branco, e eles vinham com aquelas botas cheias de petróleo, saía de dentro dos tanques, moço, onde eles iam pisando, ia ficando parecendo chiclete, aquelas marcas. Tá? E era uma dureza incrível para tirar aquilo, para limpar aquele chão todos os dias, mas era necessário, eles tinham que trabalhar. O que eu estou falando aqui é de você pensar na essência do ser humano. Tá? Qual é a essência do ser humano? O que produz com maior qualidade o ser humano? O que representa com maior qualidade o ser humano? Tá bom? É o que sai da boca dele? Tá? É o que ele está sentindo. Veja, aí nós falamos de essência. Tá bom? Então, quando fala de toda a tua alma, ele está falando da essência, do ser verdadeiro do ser humano. Segundo, a pessoa, quando fala de alma, está falando da pessoa com um ser moral, designado para a vida eterna. Lembra que eu falei aqui? Tá? Volta para o pó, o espírito volta a Deus, que o Deus e a alma, o homem espiritual, ele vai se apresentar diante do Senhor. Tá bem? Então está aqui, é designado para a vida eterna. Ou, se ele não aceitou Jesus, infelizmente, para a morte eterna. Tá bem? Estes são os únicos dois destinos do ser moral, da pessoa como um ser moral, quando falamos de alma. Tá bem? Um ser moral, quer dizer, é um ser que tem qualidades de moral, de conduta, sabe, tudo aquilo que é de bom, que acontece de bom. Ser uma pessoa de boa moral, é ser uma pessoa de boa índole, ser uma pessoa de uma moral, ilibada, de uma moral ilibada, imaculada. Tá bem? Então, veja, quando fala a alma, está falando desse ser moral, não está simplesmente dizendo que nós devemos amar a Deus, mas nos lembrar que este amor precisa ser expresso na sua essência, quer dizer, na sua essência ser humano, no seu ser moral, tá bem? Como um ser moral, obviamente ele vai escolher o amor, ele vai separar o amor, ele sabe quem ele deve amar,
Tá? Então, tudo isso conclui. Isto é, com todos os espaços, devemos amar a Deus de toda a nossa alma, com todos os nossos espaços e recônditos da nossa vida. Tá? Veja, espaços e recantos da nossa vida. Isso quer dizer que não adianta eu querer amar a Deus somente na igreja. Não adianta eu querer expressar amor a Deus só quando eu estou no meio dos outros cristãos. Não, eu tenho que expressar este amor, veja, tem que vir lá de dentro da essência, daquele ser moral, de uma capacidade de analisar, de pensar, de estruturar, o quê? Dentro de todos os espaços e recantos da minha vida. Espaços e recantos. Então, não adianta eu querer dividir a minha vida entre vida familiar, entre vida profissional, vida religiosa. Não tem como, não tem. Se eu sou um ser espiritual, se eu sou um ser, se a minha essência adora a Deus, se eu sou um ser moral, se eu quero louvar a Deus, amar a Deus em todos os espaços e recantos da minha vida, não tem como eu separar o homem espiritual das demais áreas. Não tem como eu separar o espiritual da área familiar. Não, eu tenho que ser espiritual dentro da minha casa. Não adianta eu querer ser espiritual na igreja, em casa, e esquecer de ser espiritual na igreja. Não dá para separar as coisas. Não podem ser separadas. No âmbito profissional, eu tenho que ser, a minha essência deve louvar a Deus, deve amar a Deus, eu devo amar a Deus de toda a minha alma agora, com toda a essência, independente das interferências, independente das situações, das circunstâncias, eu preciso manter esta essência amando a Deus constantemente. Por quê? Veja, no ponto de número 1.3, e nós ainda vamos fazer um fechamento, 1.3 vai falar, amar a Deus de todo o teu entendimento e força. Veja, entendimento e força. Tá? Isto quer dizer que você vai ter que imprimir, exige de nós um esforço, ao mesmo tempo que exige de nós também uma transformação intelectual, como disse Paulo aos Romanos. E nós precisamos preocupar, porque, veja, o Altíssimo deve ser o centro. Veja, então a minha vida deve ser cristocêntrica. Tá bem? O Altíssimo deve ser o centro da vida do crente e o primeiro da lista de prioridades. O que são prioridades? São coisas que devem acontecer primeiro, que eu devo tê-las por importantes, por relevantes. Quer dizer, então, o top 10 ou o top 5, vamos apertar mais esta lista aqui de prioridades, vamos pô-la como um top 5 das nossas prioridades, top 5 das nossas necessidades, ou o que quer que seja. Dentro do top 5, qual deve ser a primeira? Em primeiro lugar, veja, o Altíssimo. Tá bem? Quem deve estar em primeiro lugar dos primeiros lugares da minha vida? Deus. Mas, irmão Maurício, a minha família e Deus? Deus. Irmão Maurício, sua família e Deus? Deus. Irmão Maurício, você e Deus? Deus. Seu emprego e Deus? Deus. A partir do momento, eu penso sempre assim, eu penso que algo na minha vida só pode ser bênção enquanto ela não estiver atrapalhando o meu amor a Deus, não estiver atrapalhando a minha adoração a Deus. A partir do momento que algo, por mais importante que seja, ele começa a entrar em conflito com Deus na minha vida, com esta prioridade, da lista de prioridades, Deus deve ser o primeiro, o Altíssimo, né, deve ser o primeiro, eu já não começo a ver como bênção. Eu já começo a me preocupar. Por quê? Nada pode substituir. Veja, centro, esta palavra, né, amar de todo o nosso coração, é o centro das emoções, de toda a nossa alma, a essência
a nossa essência e das nossas prioridades, a primeira, quem deve ser? Hashem. Deve ser o primeiro. Tá? O Altíssimo deve ser o primeiro. Então nós temos que nos lembrar que, veja, se nós não entendermos, se nós não conseguirmos compreender o significado disto, o nosso sentimento, as nossas expressões, toda a nossa manifestação de amor a Deus, elas são insuficientes. Elas são insuficientes porque elas não atendem ao quê? As exigências que estão nas Sagradas Escrituras. Pode parecer pesado, pode parecer difícil, podem muitos agora olhar e dizer assim, duro nos é este discurso, mas é a realidade. Se Deus não for o primeiro em todas as minhas prioridades, logo eu não sou um cristão, eu não amo a Deus como eu devo amá-lo. Veja, se eu não o amo de toda a minha essência, se a minha alma, o meu psique, o ser moral, veja, os cantos, os espaços e recantos da minha vida, todos eles não estiverem voltados para Deus, a prioridade de tudo isto ser Deus, também o meu coração, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas emoções, elas devem estar todas voltadas para Deus. E se eu não conseguir entender isto, se eu não conseguir explicar isto, aí vai ficar difícil a questão da adoração, do servir a Deus, do cultuar a Deus. Por quê? Porque, vejam bem, tudo estará comprometido. Imagina alguém cuidando de uma caldeiraria, cujas caldeiras geram aí milhões do que ela produz, do que ela gera. E se a pessoa simplesmente no meio da noite, ou no turno da noite, ele resolve dormir. Ou no turno da tarde, ele resolve fazer um lanchinho fora do seu horário. Tá? Ou no meio do dia, ele resolve bater um papo pelo celular com alguém da família, ou sei lá com quem. Qualquer problema que acontecer, ele vai estar atento, ele tem como resolver? Não tem. Eu estava assistindo aquela série há muito tempo atrás, aquela série Chernobyl. Não foi este caso. O problema é que vamos confiando demais, até que o problema não tenha mais solução, não tem como mais resolver. E nós temos aí catástrofes. Na vida espiritual existem catástrofes, justamente porque nós nos esquecemos lá no quartel-general, na sala do controle, de nos mantermos atentos se o nível, veja, se o nível, isto é um nível, primeiro de prioridades é um nível, está um nível acima dele não tem nenhum. Tá? Aqui outro nível espiritual, aqui outro nível. Se eu não estiver atento a isto, o meu amor será aquele amor de palavras. Por isso que Paulo vai escrever, se eu não me engano, aos Romanos, que o amor não deve ser fingido. O amor não deve ser fingido. E principalmente a quem? Principalmente a Deus. Tá bom? Quando vamos para o ponto de número 2, ele vai falar sobre o pecado da idolatria. Veja, por que agora vamos falar de idolatria? Porque nós estamos falando de amor. A partir do momento que eu falo de idolatria, eu continuo falando de amor, ou não? Mas o amor idolátrico, quem é a prioridade? Vamos começar aqui por cima. Qual é o centro das emoções no amor idolátrico? Qual é a essência? No amor idolátrico. Tá bem? Qual é o primeiro nas prioridades? Quem é o primeiro nas prioridades? Bem, por isso é chamado de idolatria. E é tão importante, porque nós vivemos um tempo de idolatria. Tá? Então, muitas vezes, sim, todo tipo de idolatria. Não é só um tipo de idolatria. Todo tipo de idolatria. Tá? Eu gostei dessa definição sobre o que é idolatria. É fazer esforço em vão.
Mas, irmão Maurício, por que vocês... Porque nós já vamos falar aqui sobre alguém tomar as prioridades. Alguém na minha prioridade está antes de Deus. Nós já vamos falar. Mas isso aqui é interessante porque, veja, tudo que nós fazemos que não é voltado para Deus é um esforço em vão. É um esforço que não tem validade, é um esforço que não tem razão de ser, é um esforço em todos os sentidos. Veja, eu posso buscar o sustento da minha família? Posso. Mas, veja, quando isto vira o único objetivo da minha vida, não buscar o sustento da minha família, mas ter posse do dinheiro, não estou falando de posse, estou falando do dinheiro, o que a Bíblia me ensina? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E passa a ser em vão esse esforço. Tanto é que quando, se eu não me engano, Tiago vai ensinar os obreiros, o que ele diz? Para não ser cobiçoso de torpe ganância. De torpe ganância. Porque muitos foram tragados por ela. Muitos foram tragados por ela. Então, veja, é um esforço, a idolatria, qual seja ela, é um esforço em vão. Por quê? Quando fala de um esforço infrutífero, é um esforço que não traz satisfação, por mais que você tenha o que quer que seja que você está colocando em primeiro lugar, tá bom? Aqui não só com a adoração a ídolos, não, mas o seu ídolo, né? O seu ídolo, ele pode ser qualquer coisa, pode ser pessoas, pode ser bens materiais, móveis, imóveis, uma infinidade de coisas. E interessante que nós vamos ver. Mas o que eu gostei bastante foi isso aqui. Fazer esforço em vão. Veja, aqui pareceu, para alguns pode parecer até forçado, como eu disse, né? Duro o discurso. Mas, veja, o que é melhor? Eu ser alertado do que ficar fazendo esforço que no final eu acho que vai ter algum tipo de retribuição, de retorno, e não vai ter. Foi um esforço em vão. Então, o que é idolatria? Idolatria é fazer um esforço em vão. É pura vaidade. Não vaidade de orgulho, mas vaidade de coisa que passageira, supérflua, sabe? Aquela efêmera. Coisas que não subsistem, diferentes do eterno. Do eterno. Né? Diferentes do eterno, Hashem. Nós precisamos, há uma certa urgência, uma certa necessidade. Às vezes as pessoas podem até olhar e ver assim, há um certo desespero. Não, mas uma urgência de que voltemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Independente, irmão, se vai ficar com a gente, se vai ficar com alguém, se alguém vai levar, se um determinado departamento vai ficar com ele, não interessa. O que eu preciso lembrar é que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, porque é o primeiro mandamento dos 10 do decálogo, sobraram 2. Dos 2, a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a prioridade das prioridades? É amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bem? Por quê? Porque a partir do momento em que nós não fazemos isto, tá bem? O nosso amor, ele não tem Deus como centro. Não tem, a nossa essência não adora este Deus. E o primeiro lugar da minha vida, das minhas prioridades, também não é Deus. Então é um amor fictício. Um amor falso, ilusório. Tá? Como ele diz aqui, vão, um amor em vão, tá? Um amor pela metade, um amor com Cristo falando com Pedro, 3 vezes tu me amas, até que Pedro sabe, entende qual é a resposta que Jesus quer que ele dê, e é isto que o Senhor também pede de nós. Então o que é a idolatria? Num modo muito bonito de se ver, você está fazendo um esforço à toa, carregando nas costas, subindo de joelho, e os crentes também. Tá? Tem muito crente que ele idolatra. Nós vamos ver mais adiante a antropolatria, nós vamos ver a egolatria, nós vamos ver... O cristão evangélico, ele não está isento de incorrer neste erro, de idolatrar.
de idolatrar, tá bem? E ninguém está aqui cometendo nenhuma de falar que você não deve trabalhar, deve faltar, então você deve trabalhar. É seu horário? Então, mas pastor, domingo à noite eu tenho que trabalhar. Vá com gozo, vá com alegria. Deus vai te abençoar e você vai trazer o sustento. Mas de manhã eu estou de folga. Escola Bíblica Dominical, olha que maravilha, você está cultuando a Deus. Você está cultuando a Deus. Tá? Não há nada de errado nisto. Não há nada de errado nisto. E nós precisamos tomar cuidado, porque estamos vendo nos últimos dias, situações em que pode pôr em risco até a saúde financeira, a saúde emocional e até sentimental de famílias, por causa de pessoas que não têm esta responsabilidade e ficam por aí falando groselhas. Então nós precisamos tomar cuidado para não estar fazendo esforço em vão, quer dizer, eu estou idolatrando. O quê? Ponto 2.2. Olha aqui, idolatria no Antigo Testamento. Então vamos vê-la em toda a invenção do Novo Testamento? Não. É invenção do Antigo Testamento e o Novo Testamento vai abolir? Também não. Tá? O que ele fala de idolatria? O que o Antigo Testamento nos ensina sobre a idolatria? Esta atitude, que atitude de idolatria era uma rejeição, veja, e afronta ao Criador. A partir do momento que nós idolatramos, tá? Olhando agora para o esforço em vão, esqueça agora o ídolo, tá? Vamos englobar tudo aquilo que nós permitimos e que nós até colocamos na nossa vida em primeiro lugar antes de Deus. Vamos olhar para ela desta maneira. Como que? Uma rejeição a Deus. Como assim uma rejeição a Deus? Ora, quando eu olho para Deus, o que eu penso? Eu estou dependendo dele, ele é a minha fonte de vida, ele é a minha fonte de sustento, ele é a fonte que sustenta, que mantém a minha casa, ele é a fonte que sustenta a igreja, ele é a fonte que sustenta. Mas a partir do momento que eu rejeito Deus em primeiro lugar, o que acontece? Eu coloco aquilo, independente do que seja, como a fonte da minha alegria, a fonte do amor, a fonte de tudo. E isto, eu rejeito Deus como meu único e suficiente Salvador. Veja, único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, e o substituo por qualquer coisa. E aquilo passa a ser o quê? Passa a ser a fonte da minha esperança. Eu vou estar esperando. Então vamos lá, uma estátua, dinheiro, carro, filhos, mulher, ministério. Pecamos até muitas vezes quando nós idolatramos o nosso ministério. Quando nós idolatramos aquilo que não é nosso, foi Deus quem nos deu. Então nós precisamos tomar cuidado para não fazer isto. Tá? Então, veja, esta atitude de idolatria, ela faz o quê? Ela mostra para Deus que nós estamos falando para ele assim: eu não preciso mais do Senhor em primeiro lugar da minha vida. Em primeiro lugar na minha vida está, sei lá, o meu time de futebol. Pronto, é daí que vai sair toda a minha alegria. Então eu rejeito Deus. E todas as vezes que eu rejeito alguma coisa, o que eu faço? Eu substituo. Eu simplesmente vou substituir. Sabe, sem nenhum tipo de consciência, de peso, sem nenhum tipo de peso na consciência, encargo de consciência, nada disso. Por quê? Todo agora o meu amor está colocado naquilo, ou naquela coisa, ou naquele algo, ou naquela pessoa, que eu substituí Deus por ela. Só isso. Tá bem? Então, veja, nós estamos falando de rejeição. Tá? E estamos falando de afronta. A quem? Ao Criador. Uma afronta ao Criador. O que é afrontar uma pessoa? Nós sabemos o que é afrontar. Tá? Podemos afrontar de muitas maneiras. Com atos e atitudes bruscas, com palavras deselegantes, mal educadas. Nós podemos afrontar todos. Nós podemos afrontar pais e mães. Podemos afrontar professores. Podemos afrontar patrões. Podemos afrontar. O que é afrontar? É você
se colocar de frente, debater, ou combater, ou rebater, você está afrontando. E quando fala de idolatria, está falando de uma afronta, tá, ao Criador. Só que, veja, tem um porém aqui que vai deixar a coisa ainda mais difícil, que é um pecado de alta traição. Tá? Esse linguajar contra Deus. Alta traição você vai ver o quê? Em governos, você vai ver na área militar, você vai ver alta traição. Né? Quantos não assistiram filmes de espiões, né? Filmes disso, filme daquilo, que a pessoa, quando ela é pega do outro lado, trabalhando pelo outro lado, ele é acusado, ou para o outro lado, ele é acusado de alta traição, quer dizer, está traindo a nação, não está traindo só as Forças Armadas, não está traindo só o governo, não, ele está traindo a nação inteira, alta traição. Veja, quando fala de alta traição, quer dizer que é algo que extrapola os limites. Tem a traição e tem a alta traição. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê? A atitude da idolatria, nós estamos dizendo para Deus, não preciso mais do Senhor em primeiro lugar, deixo o Senhor ali em segundo, terceiro, a hora que eu precisar eu vou lá e peço, e o Senhor tem que me atender. Não, de maneira nenhuma. Segundo, afronta, quer dizer, nós estamos afrontando, nós estamos desafiando Deus. A partir do momento em que nós estamos idolatrando algo ou alguém, nós estamos afrontando Deus, afrontando ao Criador. E é um pecado de alta traição. Quando alguém é pego cometendo alta traição, quais são as suas punições? Ora, dependendo do país que ele mora, que ele serve, que ele nasceu, que ele trabalha, que ele deveria, ele vai ter um tipo de castigo. Mas dependendo do país, meu amigo, aí a coisa vai... O trem vai virar com as rodas tudo para cima. Não vai ter jeito. Tá bem? Isso nós estamos falando de homens. Deus, graças a Deus, ele não é vingativo. Deus não é um Deus iracundo, mas ele é um Deus justo. Tá? Vamos lembrar de novo da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Ele não vai deixar de aplicar. Veja, ele não vai aplicar esta sanção com vingança, com ira, com isto. Não, ele vai aplicar. Ainda que seja justiça, Deus é justo, ele aplica a justiça com amor. Aquele amor que nós deveríamos amar, aprender a amá-lo. Veja que até na justiça, até no Deus aplicar a justiça, Deus sendo justo, ele aplica a justiça com amor. Ora, para quê? Para que esta justiça recaindo sobre o transgressor, ele reconheça o seu erro e volte para a presença de Deus. E volte para a presença de Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado, tá bom? Rejeição, afronta e alta traição. Idolatria, tá bem? Ponto 2.3, a idolatria no Novo Testamento. Agora sim, o Novo Testamento amplia o entendimento, a ideia, lógico, Jesus Cristo vai ampliar, assim como nós vemos ele não abrogando nenhum mandamento, mas ele vai ampliando o entendimento destes e a interpretação destes, tá bem? Assim também o Novo Testamento ele fez com a ideia da idolatria, tá? Ele amplia o entendimento prático, tá? Acerca da idolatria, aquilo que toma o lugar ou ocupa o lugar de Deus. Pronto. Por isso que aqui eu fiquei com esta parte. Então, se nós colocamos algo ou alguém no lugar, ou para ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, ou ocupar o lugar dele, nós estamos fazendo um esforço em vão. Além de ser uma rejeição e afronta, tá? E um pecado de alta traição contra Deus. E aqui, neste ponto 2.3, nós temos constantemente lições sobre isso. Tá bem? Mas podemos, veja, ampliou o entendimento. Quer dizer que era ponto vital que os novos cristãos, que a igreja que está nascendo, entendesse que a idolatria não era uma coisa qualquer, não era uma brincadeira de criança. Tá? Não era algo que eu podia fazer hoje e amanhã, não. Era algo que eu tinha que ter
gravado de forma indelével no meu coração e seriamente comprometida a minha alma com Deus, a ponto de não traí-lo, de não substituí-lo, de não rejeitá-lo, de não afrontá-lo, de não trocá-lo, tá bem? Não tirá-lo do primeiro lugar na minha vida. E a igreja precisava entender isto. E os apóstolos o fizeram muito bem. Constantemente, lembrando sobre a idolatria. Porque isso diz que o Novo Testamento amplia o entendimento prático. Tá? Quer dizer, aquilo que sai do concreto, que sai do pensamento e vem para a área da prática, do fazer, do realizar, constantemente. E esta vigilância deveria ser dia e noite, para que a igreja não se esquecesse. E assim o fez. Veja, ponto 2, o pecado da idolatria. E a igreja entendeu. Você vai ver que Israel vai ficar muito... A partir de quando Israel começa? Veja, nós temos um período interbíblico de 400 anos. Israel fica sem profecia, sem éfode, sem sacrifício, sem nada. Aparece João Batista pregando no deserto. A partir deste momento, o que acontece? Você não vai ver, destes 400 anos, período interbíblico, você não vai ver mais idolatria em Israel, daquele grosso modo como nós víamos antigamente. Qualquer coisa se prostrava diante de Baal, de Azera, se prostrava diante de qualquer tipo de Deus que aparecesse, homem, eles se prostravam muito facilmente, mas tinha uma dura cerviz para Deus. Mas a partir do momento em que eles ficam sem Deus, sem éfode, tá? Sem profecia, quer dizer, sem sumo sacerdote, sem profeta, eles ficaram sem nada. 400 anos de silêncio. Isto fez com que eles aprendessem. Tá? E quando vem o Novo Testamento, o que ele faz? Eles têm o entendimento do Antigo, mas o Novo Testamento amplia o entendimento, ele vai mais longe, ele abre este leque, para que a igreja olhe para o passado, veja o erro, tá, dos primeiros servos de Deus, dos judeus, e não cometa os mesmos erros. Vai ser fácil? Vai ser difícil? Olhamos agora para o passado. Foi fácil? Não. Mas constantemente a liderança está batendo em cima deste tema. E o que nós precisamos fazer nos dias de hoje também. Existe muita idolatria moderna. Nós vamos ver agora no ponto de número 3. Tipos de idolatria. A idolatria moderna. Vamos lá primeiro. É o quê? O ponto de número 3.1 está assim: adorar bens materiais. E eu separei esta parte, porque nós já falamos sobre bens materiais. Amar o mundo e as coisas que nele há. Quando nós falamos do mundo, o que nós estamos falando? Do sistema que rege os homens. O sistema mundano, pecador, pecaminoso. E quantos estão idolatrando ao invés de terem as suas vidas controladas por Deus? Veja, como se fosse como é que fala o controle de Deus, dos reis? Eu vou lembrar. É que minha cabeça está realmente ficando cansada. Então nós temos aí a teocracia. Nós precisamos... Mas, irmão Maurício, nós estamos no século XXI, não interessa. Mas o sistema que rege o mundo, tá bem? Ele tem virado um ídolo. Tá? Alguns estão amando o mundo mais do que as coisas de Deus. Amando o mundo e as coisas que nele há. Tá? Quantos cristãos já não chamam, não clamam pela volta de Cristo? Não santificam suas vidas para a volta de Cristo? Não se rendem aos pés, não amam a Deus, mas o mundo, o sistema mundano, o sistema que rege o mundo agora é o que rege a vida de certos cristãos. E isso é uma idolatria moderna. Vamos mais adiante. 3.2. Adorar pessoas. Ah, Maurício, mas isso não tem. Tem. Veja, é preciso tomar cuidado para não endeusar ninguém, pois o Senhor é Deus. Tá? Antropos, homem. Tá? Antropolatria, a adoração a homens.
Tem isto ou não? Tem. Pastores, pregadores, cantores, que contribuem para essa idolatria. Veja que quando Paulo e Barnabé eles vão ser adorados num determinado lugar, eles pulam no meio da multidão, rasgam suas vestes e diz: ei, nós somos homens. É dado a nome a eles, a nome de deuses, né? A gregos, se eu não me engano, ou romanos. Eles são chamados de Apolo e de alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eles poderiam ter ficado folgadamente, regaladamente, puxa vida, Barnabé, agora nós somos os caras, hein? Depois de tanto apanhar, Paulo, tranquilo, estamos em paz, o povo adora a gente. O que eles fazem? Eles pulam lá no meio, rasgam a veste, era só, não é que eles rasgavam a veste, não, calma. Um rasguinho para mostrar indignação, tristeza, luto, piriri, parará, e disseram: não façam isso, não façam isso. Nós somos homens iguais a vocês. Mas muitos pastores, pregadores e cantores modernos, eles incentivam esta idolatria do povo. Num certo ponto, a culpa é nossa, né? Porque quem alimenta o ídolo? Somos nós. Somos nós que permitimos que eles entrem nas igrejas e dominem. Ah, mas eles são pastores. Não, mas são pastores ídolos. Ah, mas são pregadores ídolos, são cantores ídolos. São totens dentro da igreja. E nós precisamos tomar cuidado. O que seria o ideal desse povo? Chegar no meio do povo e dizer: não, veja, aqui nós estamos para adorar a Deus. Não precisa 100 mil. 5 mil dá muito bem. Irmão, 5 mil. Quem ganha 5 mil reais? Excetuando algumas estrelas. Quem ganha isso? Né? E vivendo com menos do que isso, dá para viver muito bem se você conhecer a teologia da mordomia cristã. Da mordomia cristã. Vai ser muito fácil. Então, vejam bem, outra idolatria, né? Endeusar. Tem isto, é moderno, pastores, pregadores, tanto. Tem pastor que pode falar besteira que ele quiser, o povo sai arrastando atrás dele. Né? Tem pregador que pode pregar a asneira que ele quiser, porque o povo e vai falar alguma coisa. Você arruma briga. Cantor, a igreja quer. Se o pastor falar não tem dinheiro, a igreja quer bater no pastor. Porque não tem 90 mil, 100 mil para trazer o cantor para cantar 1h30. E se o pastor falar que não dá, pelo amor de Deus, né? Vai cair o céu, as estrelas, vai cair o telhado da igreja, acaba com tudo. Tira o pastor, liga para o presidente, ninguém quer mais ele. Calma, queridão, calma. Cuidado, não passamos de antropos, tá bem? Não passamos de homens. E se alguma coisa maravilhosa acontece na nossa vida, tá? Através do nosso trabalho, da nossa mensagem, da nossa pregação ou do nosso louvor, glórias a Deus. Tudo provém dele, tudo provém dele. É tudo para ele, é tudo por ele. Tá? Porque sem ele não se faz nada. Mas, tá aí, endeusar é o que mais estão fazendo nos dias de hoje. E esse povo anima de um jeito que eu fico impressionado. Aí desanda a fazer besteira, sabe? E fazer o quê? Tirar o povo do caminho, tirar o povo da presença de Deus, é uma maravilha. Ponto 3.3, adorar a si mesmo. Vamos chamar de egolatria. Né? O que é isto? É uma adoração à projeção de sua própria santidade. Vomita a santidade todo dia. Ele é totalmente moralista. Veja, ser moral é uma coisa. Agora, você projetar o seu moralismo como sendo o baluarte do moralismo único, isso aí já é egolatria. Tá? Ostentação de suas boas obras. Isso aqui é interessante. As pessoas gostam, né, de expor, principalmente agora que tem tanta coisa, né, eletrônica, e as pessoas colocam. Filhão, eu lembro da finada minha mãe, desde pequena, ela sempre dizia para mim: Maurício, o que a mão direita fizer, a esquerda, e agora tem um monte de interpretação também, tá uma loucura. Mas eu aprendi com a finada minha mãe que sempre falava isso. O que faz a direita e a esquerda não vejo.
Tá? Não toque trombeta, não saia anunciando o que você faz. Você fez para Deus, Maurício? Fiz, mãe. Então tá bom. Ninguém mais precisa saber. Tá bom, mãe. Então eu vou fazer assim. E depois eu cresci. Jesus me chama e eu vi isso na Bíblia. Olha que interessante. Então veja, é uma adoração. Adoração que deveria ser a quem? Para quem? Para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa adoração deveria ser para Deus. Mas ela se projeta, ela vai sobre o quê? Sobre aquilo que nós achamos de nós mesmos, da nossa própria santidade, do nosso moralismo. Vamos colocar aqui que, na verdade, é um falso moralismo. Muitas vezes o que nós apresentamos é um falso moralismo. Não é santidade, é ego, não é boas obras, é propaganda de si mesmo. Propaganda, tá bom? E a santidade não é santidade, né? É só aparência. É só aparência. Então nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado com o quê? Com a egolatria. Tá bem? Então veja, fugir de adorar o mundo, fugir de adorar o homem e fugir de adorar a nós mesmos. Quando nós estamos assim, os tipos de idolatria hoje, na modernidade, é o que nós estamos falando. Tomar cuidado. Tem. Pouco, não. Muito, muito. Tanto é que nós vemos aí. É o que acontece. 4. Permaneçam no amor de Deus. Já passei um bocadinho. Permaneçam no amor de Deus. Por quê? Ele nos amou primeiro. Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos pegar o ponto 4.3.1. 4.1. A hora que eu estava escrevendo, eu pensei nisso. Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É a forma de devolvermos o amor que recebemos do Pai, pois Ele nos amou primeiro. Então tá. Se Ele me amou primeiro, é porque eu não tinha amor. Agora Ele me ama e Ele transfere este atributo divino para a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou devolver, tá? Vamos entender bem a ideia de devolver aqui. Eu não estou fazendo um favor para Deus, nem ajudando. Eu estou simplesmente pegando todo este amor, tá? Todo este amor e fazendo o quê? Eu estou colocando em Deus. E como que eu demonstro isso? Colocando Ele acima de todas as coisas. Tá bem? Então, é uma forma de devolver o amor que eu recebi do Pai. Então, como eu retribuo, coloco este Deus acima de todas as coisas. Eu coloco o meu Deus acima de todas as coisas. Está aqui. Tá? É a forma de devolvermos o amor que Deus... Então, vamos ver aqui como uma pergunta. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos lá, será que dá para responder? Será? Se não der, você escreve aí. Veja. Devolvendo o amor que recebemos dele. É o que Davi diz. Se nós te demos para a construção do templo que Salomão vai fazer, foi porque o Senhor primeiro deu a nós. Se eu posso hoje tirar do meu próprio bolso, foi porque o Senhor me deu, Davi disse. Se eu dei prata, ouro, bronze, madeira, foi porque o Senhor fez primeiro por mim. Se o Senhor não tivesse feito por mim, eu não podia fazer. Então, o que Davi fez? Ele devolve. Ele diz, eu não quero oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. Mas veja, mesmo custando alguma coisa, ele lembra que não era dele, que ele não tinha. Ele só passou a ter a partir do momento em que Deus deu a ele. Tá bem? Vamos para o 4.2 encerrarmos. Amor e obediência. Tá bem? Então, coloquei aqui. Quando tentamos amar ao Senhor, veja, uma coisa interessante. Amor e obediência. Se o Senhor disse, se nós o amássemos e fizéssemos, cumpríssemos os seus mandamentos, nós permaneceríamos no seu amor. Interessante. E o que mais acontece? O que mais acontece? Veja, quando tentamos amar ao Senhor, devolver, colocá-lo acima de todas as coisas, o que acontece? Veja a consequência. Surgirá o desejo em fazer a vontade de Deus, isto é, de obedecer. Veja que amar a Deus, ele vai suscitar mais coisas na nossa vida. Vai suscitar muito mais coisas na nossa vida. A partir do momento em que nós, veja,
Quando tentamos amar, já vem o desejo de fazer a vontade de Deus. Isto é, tem um pontinho aqui, tá? Isto é, obedecê-lo. Assim como nós amamos um ente querido, um parente próximo, um amigo, nós sempre temos o desejo de fazer alguma coisa, de um benefício, ajuda, sei lá, um presente, um arreglo, algo, fazer alguma coisa. Porque amamos. Com Deus não é diferente, porém, num grau muito superior. Porque a partir do momento em que eu tento amar a Deus, vai surgir em mim outros desejos. Por quê? Vai lá no centro das emoções, na essência que é a minha alma, tá bem? Vai até onde? Vai para o primeiro lugar. Então eu tenho algo bom. Eu me lembro quando minhas meninas eram pequenas, minha esposa logo ia trabalhar, não tinha muito. E às vezes ganhava uma coisa, outra. E se eu ganhasse uma bala, eu perguntava para a pessoa, você não tem mais duas? Porque eu tenho 3 filhas. E se eu ganhasse uma e fosse algo grande, assim, mais ou menos, desse para repartir, o que eu fazia? Eu trazia para casa, dividia entre a esposa e as meninas. E as 3 filhas. Por quê? Tudo aquilo que vinha para a minha mão, que a pessoa... Primeira coisa que nós pensamos, quem está em primeiro lugar? Quem merece? Quem eu gostaria que fosse abençoado por aquilo? Quem eu gostaria que fosse louvado? E quantas vezes passei isso na minha vida? Até Deus nos dar uma condição, não estou falando uma condição, mas uma condição razoável. E quando nós tentamos amar a Deus, veja, vai mexer em todas as almas, corpo, alma e espírito, e nós vamos fazer o quê? Buscar, colocar em primeiro lugar a Deus. E quando Ele está em primeiro lugar, tudo que nós fizermos vai ser colocá-lo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula. A paz do Senhor. E fiquemos todos, como já disse, a paz do Senhor. Amém?